As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. O nosso convidado desta edição das Quintas do Avante nasceu em Lisboa em 1977, é investigador musical e autor de programas radiofónicos e televisivos na RTP, tendo os seus trabalhos incidido sobre os cruzamentos entre a música e a literatura e sobre a história da música popular em Portugal, no período entre o advento do vinil no nosso país, em meados dos anos 50, e o denominado boom do rock português em início dos anos 80. Colaborador de publicações musicais e literárias desde 1996, escreveu ou coordenou, entre outros, os livros As Palavras das Canções, de 2024, Gramofone, Páginas da Música no Arquivo da RTP, 2019, Portugal 12 Pontos, Festival da Canção 2018 em coautoria, ou Canta Amigo Canta, Nova Canção Portuguesa 1960-1974, um livro editado em 2014. Tem presentemente no prelo uma obra em coautoria sobre a editora discográfica Orfeu. Em suma, é um investigador e um entusiasta divulgador das várias dimensões da nossa música. Sejam bem-vindos às Quintas do Avante. Nesta edição temos o prazer de receber João Carlos Calisto. Olá, João. Muito obrigado por teres vindo até às Quintas do Avante. Muito obrigado mesmo. O mote para esta entrevista está relacionado com o centenário do nascimento de Carlos Paredes, algo sobre o qual tu também te debruçaste, inclusive numa iniciativa promovida pelo PCP, que eu convido todos os ouvintes a revisitar através das plataformas online, não só a tua intervenção, mas as intervenções todas que foram feitas aí. Começava aqui por te perguntar qual é a importância de Carlos Paredes na música portuguesa. Eu sei que isto é uma questão muito vasta, mas é um bom ponto de partida. É uma importância central, diria, porque tem desde logo a particularidade de ser um nome que é conhecido de um público generalista. Portanto, isto às vezes a pessoa pensa que um grande público é sempre o mesmo em todas as épocas, e não é, mas eu quero acreditar que a música de Carlos Paredes, às vezes o nome pode não ser tão presente de gerações mais novas, mas eu diria que é quase impossível que não haja algum português que não tenha ouvido pelo menos uma ou duas melodias e não identifique aquelas melodias na guitarra portuguesa do Carlos Paredes, e que sinta alguma coisa de verdadeiramente, realmente, de alguma espécie de alma portuguesa ao ouvir aquela música, que aquilo não lhe toque de uma forma muito, muito particular. Mas ao ser alguém que não canta, ao não ser um cantor, ser um instrumentista, isso acaba por ser logo algo de distinto, porque numa altura em que a música que é mediatizada é maioritariamente a música cantada, em que aquilo que chega realmente em termos de mainstream acaba por ser uma música muitas vezes em termos de arranjos mais simplista. Isto é sempre complicado reduzir as coisas ou descrever as coisas em poucas palavras. Mas depois, comparando até com outras épocas em que a música que chegava ao grande público tinha outro tipo de arranjos, outro tipo de orquestrações, sem querer estabelecer realmente hierarquias, mas isto tudo para dizer que realmente a música de alguém que realmente tem tanto a ver com o que é este país, chegar a tanta gente, não sendo cantada, e já, infelizmente, depois da morte do próprio criador, são vários sinais de que a música, a arte em concreto, que comunica e que continuará a comunicar com as gerações vindouras. Qual é a matriz emocional da música de Carlos Paredes? Ou seja, o que é que tu achas que, até considerando essa dimensão que de facto aparece muitas vezes de ser uma música que genuinamente nos transporta para o nosso sentimento enquanto portugueses, que emoções é que estão por trás desse sentimento de associação com o facto de sermos portugueses e de ser uma música portuguesa? Há desde logo a questão genética, ou seja, o facto de haver o pai, de haver o avô, e mais familiares, mas o pai e o avô como antepassados diretos, a serem músicos, o pai a ser um grande músico, um grande criador, um grande revolucionário também da própria guitarra. Portanto, tudo isso passou para o Carlos Paredes. E depois o facto de ter acompanhado o pai, de ter aprendido com a música do pai, de ter havido também zangas com o pai. Uhum.
há aqui realmente e o facto de alguém de Coimbra que vem para Lisboa, e a música de Coimbra tem tanto de todo o país por via dos estudantes que chegavam a Coimbra. Ele vindo de Coimbra vem para Lisboa, portanto ele próprio transplantado para a capital. Depois por via de não ter sido a música a profissão dele. Portanto, ser alguém que tinha uma profissão que não tinha nada a ver com a música, que não tinha nada a ver com a arte, também quase com aquela dimensão de que o respeito pela música era tão grande, e estou a dizer isto acaba por ser uma romantização. Eu quero acreditar que se lhe tivesse sido dada a oportunidade de viver da música de forma séria, não a teria rejeitado de certeza, e nós teríamos tido a grande sorte e o grande privilégio de ter tido muito mais música. Por exemplo, comparando diretamente em termos de dimensão física da obra, a obra do Carlos Paredes com a obra do José Afonso, é uma Uhum. pena não termos uma obra com esta dimensão física no caso do Carlos Paredes, mas claro que as coisas não se podem reduzir a essa dimensão, é uma dimensão importante, mas apesar de tudo, o Carlos Paredes foi deixando bastantes marcas físicas, estou a pensar muito em concreto nas gravações discográficas. Claro que temos pena que tenha chegado tardiamente a disco, só no início da década de 60 é que Uhum. grava os primeiros discos em nome próprio, e o primeiro LP já tinha passado os 30 anos quando acontece. Mas todos esses trabalhos e depois todas as digressões, todos os acompanhamentos, portanto, as pessoas com quem toca, quer em termos de declamações de poesia, quer às vezes a acompanhar como cantores, foram Uhum. marcas realmente muito grandes na nossa música, e marcas muito grandes através da intervenção do Carlos Paredes. Falemos um pouco dos discos em nome próprio, sobretudo dos LPs, ou seja, dos álbuns. O que é que cada um deles aporta de diferenciado relativamente, enfim, dentro do campo da obra do Carlos Paredes? Pois, como estava a dizer, o Carlos Paredes só chega a disco. A primeira vez que aparece em disco é no final da década de 50, mas aí é ainda como músico a acompanhar o pai, portanto, em 1957, em discos de 7 polegadas, mas isto tem a ver não com a própria música dele ou do pai, mas com o que era a indústria discográfica da época. Também estávamos numa altura de transição de suportes. O pai, portanto, tinha gravado ainda discos de 78 rotações, discos de gramofone, dos velhos gramofones. Ele já não grava, o Carlos Paredes. Portanto, quando aparece em disco, é acompanhar o pai já em discos de vinil, mas pequeninos. O pai não chega a gravar nunca nenhum álbum, portanto, o que existe em Uhum. LP do Artur Paredes são coletâneas de material já previamente publicado. O Carlos Paredes chega então a álbum de estúdio com material original, pensado para LP, em 1967. E aqui tem a ver também com a intervenção, com a ajuda de um outro grande músico, luso-francês, o Alain Alemã, que Uhum. escrevia para Amália Rodrigues e que o apresenta à editora Valentim de Carvalho. E, portanto, os primeiros discos do Carlos Paredes, os dois primeiros discos, foram publicados na mesma editora que tinha publicado esses do pai, onde o Carlos Paredes aparecia, portanto, a etiqueta Alvorada, da Rádio Triunfo. Desde logo, há a questão do acompanhamento muito próximo, muito sentido, em termos de respiração, em termos de espaço, do Fernando Alvim. É curioso também vermos um nome que vem de outros universos. Porque Fernando Alvim estava, na altura, próximo, fazia acompanhamentos no âmbito da Bossa Nova, por exemplo. Na primeira metade da década de 60, apesar de não haver essas imagens em arquivo, Fernando Alvim aparece na televisão ao lado do José Cid, de um muito jovem José Cid, portanto, Uhum. vários universos musicais também, portanto, alguém com vistas largas e que se soube adaptar muito bem. Aliás, foi o acompanhante mais tempo ao lado que esteve mais tempo ao lado do Carlos Paredes. E, portanto, quando em 1967 se chega ao primeiro LP, ao Guitarra Portuguesa, na Valentim de Carvalho, é naturalmente o Fernando Alvim que está ao lado do Carlos Paredes, e é um álbum que conta precisamente com um texto de apresentação do Alain Ullmann, a fazer aqui todos os elogios justos, justíssimos a esta música tão portuguesa. Claro que já tínhamos tido a oportunidade, e lá está, também em termos de marcas e de quebras no que era o panorama artístico português da altura, quando a música que o Carlos Paredes compõe para o filme Verdes Anos, a canção Verdes Anos, que aparece no filme do Paulo Rocha, é também uma marca da mudança no cinema português, portanto, na primeira metade da década de 60.
Curiosamente, nessa altura, também com a versão cantada pela Teresa Paula Brito, apesar dela própria só ter chegado Uhum. a gravar uns anos depois, essa melodia, essa canção, é recuperada no álbum Guitarra Portuguesa. E se aí no Guitarra Portuguesa todas as composições são da autoria do Carlos Paredes, quando se chega ao segundo LP, ao Movimento Perpétuo, temos uma autoria do avô, do Gonçalo Paredes. Temos uma valsa, é a única faixa Uhum. que não é da autoria do Carlos Paredes, mas que também vem aqui demonstrar a importância da carga familiar na música do Carlos Paredes. E temos também um acompanhamento nesse LP que não era de todo sequer expectável, em duas das faixas, as faixas do filme Mudar de Vida, porque a música do Carlos Paredes esteve sempre muito ligada também ao Ao cinema. cinema, sim. A música do filme Mudar de Vida, o tema e a música de fundo são com acompanhamento à flauta. Esse LP também tem outra coisa curiosa. Aliás, esses dois discos, esses dois primeiros LPs do Carlos Paredes têm sido sucessivamente redescobertos por novas gerações e por novos públicos em termos de geografias, porque, por exemplo, numa digressão do Paul McCartney há 30 e tal anos, sim, há 35 anos, cerca de 35 anos, 36 anos, ele usava música do Carlos Paredes naquelas músicas que são apresentadas antes dos músicos entrarem em palco, portanto fazia parte Uhum. da chamada playlist escolhida pelo Paul McCartney. Recentemente esses dois LPs foram reeditados nos Estados Unidos, uma editora associada à música exploratória, mas com algumas raízes em algum rock mais ousado ou mais alternativo. Portanto, há aqui muitos públicos insuspeitos a chegarem à música do Carlos Paredes. E chegam porquê? Chegam porque se encantam por ela. Não é porque não terão ligações muitas vezes, ou quase nunca, com o país ou com a música do país. Não sei se às vezes até conhecerão a música da Amália Rodrigues, embora também, claro que a Amália é um nome cimeiro da música portuguesa, mas às vezes quando se fala com gerações mais recentes, não há essa presença. Já me tem acontecido falar com pessoas no estrangeiro que conhecem outros artistas portugueses mais jovens e não conhecem a Amália Rodrigues, ou têm uma ideia muito afastada da Amália Rodrigues. Portanto, às vezes chega-se à música do Carlos Paredes por outras portas e é muito bom ver realmente estas paixões a chegarem à música pelas razões certas, que são as razões musicais, da paixão por aquilo que se está a ouvir e por perceber que há aqui alguém que está de facto a fazer música diferente, numa altura em que não tinha a visibilidade internacional, apesar de ter chegado a tocar no estrangeiro, claro que sim, mais do que uma vez, e também para públicos bastante diferenciados. Mas Diferenciados. há vários guitarristas da área do rock a nível internacional, daqueles mais virtuosos que nós já ouvimos por aí, que o apontam como referência, certo? Isto Sim, sim, existe. sim, é normal. Um músico que assina como o filho da mãe, que assina como filho da mãe, o Gajo, Uhum. portanto, os João Moraes, portanto, há aqui realmente os Dead Combo, também já se apropriaram no bom sentido, portanto, reivindicam essas influências também, e depois noutras áreas musicais, o DJ Ride e o Stereossauro, que chegaram a vencer uma competição internacional de DJs a partir do tema dos Verdes Anos e a fazerem uma adaptação do tema dos Verdes Anos extraordinária. Já no início da década de 80, uma banda de rock ligada até ao rock progressivo dos anos 70, aos Tantra, tinham feito uma versão dos Verdes Anos em sintetizador também, falei nisso na sessão Uhum. Sim, sim, do sim. Auditório do Alto dos Moinhos. Portanto, há realmente muitos públicos de várias épocas, de vários géneros, de várias geografias, a apaixonarem-se por esta música, e isso só nos pode deixar satisfeitos como portugueses. Em termos temáticos, o que é que que diversidade é que podemos encontrar na música de Carlos Paredes? Eu recordo que, por exemplo, as referências que ele tem às danças tradicionais, enfim, a esses temas que depois são um pouco mais cinematográficos dos Verdes Anos, do mudar de vida, também essas mensagens, a ação, por exemplo, também. Que tipo de temas é que nós conseguimos encontrar na obra dele?
É esse conjunto de referências que alia tanto os universos da música erudita como da música popular. E é também por essa riqueza que ele apela a públicos bastante diversificados. Haver aqui raízes na música quase dos jograis medievais, mas para ser alguém que ouvia muita música erudita do seu tempo dos séculos anteriores, necessariamente, portanto, as gravações, claro que do século XX, mas de compositores clássicos. Alguém que ouvia muita música. O jazz também, aliás, ele nunca negou a ligação direta entre o Summertime e o tema dos Verdes Uhum, Anos, que é muito curioso mesmo, perceber como é que se pode começar ali de algo muito parecido e depois fazer algo completamente diferente, num caso com ligações à música negra, no outro caso com ligações às nossas músicas tradicionais, aos nossos fados, porque isto depois às vezes entre o fado de Lisboa e o fado ou a canção de Coimbra, no caso do Carlos Paredes, parece que às vezes quase pode haver cruzamentos muito ricos, uhum, apesar de ele não ter acompanhado fadistas de Lisboa. Mas acompanhou. Há um disco muito pouco conhecido, em que ele acompanha uma das suas companheiras, mãe dos seus filhos mais novos, a Cecília de Mello, o álbum Meu País, que é um disco que nunca foi reeditado como disco independente, mas tem todo esse material está incluído num. Aliás, o Carlos Paredes tem um privilégio, enfim, para ele pouco ou nada lhe terá valido, infelizmente, mas tem o privilégio de ter toda a obra reunida numa edição discográfica, que é uhum, algo que em Portugal é muito pouco comum, infelizmente, e aí sim está incluído esse álbum, O Meu País, que tem muitas canções, muitas melodias que nós já conhecíamos dos discos anteriores, outras que não, temas populares também, mas sempre com poesia ou de autores portugueses contemporâneos, portanto, contemporâneos da altura do álbum, de 1970, ou com temas tradicionais portugueses também, e é muito curioso ver como a música dele também se adapta muito bem, e ele tentava, através de um álbum como aquele, ajudar a transformar o que era a canção portuguesa de finais de 60, inícios de 70, numa altura em que a canção portuguesa estava em ebulição, com os cantautores a chegarem ao grande público através de um programa, por exemplo, de um programa de televisão tão importante como o Zip Zip, em 1969. Logo em 1971 aparece o primeiro álbum do José Mário Branco, no ano a seguir o primeiro do Sérgio Godinho. Portanto, a canção portuguesa estava realmente a ser transformada por dentro e por fora, porque o José Mário Branco e o Sérgio Godinho estavam em França, e o Carlos Paredes, sem voz, conseguia ser aqui um polo agregador e transformador de tanta coisa. E depois, logo a seguir ao 25 de Abril, quando acompanha o Adriano Correia de Oliveira no álbum Que uhum. Nunca Mais. Se calhar, se o Adriano Correia de Oliveira tivesse querido gravar música nos últimos anos pré-74, que não quis porque não queria estar a submeter os textos à censura prévia, até porque sabia que se calhar muitos deles iriam mesmo Não ser passavam. retalhados ou proibidos na totalidade. Se calhar tínhamos tido a possibilidade de ouvir o Carlos Paredes a acompanhar mais vezes o Adriano Correia de Oliveira em disco, mas tivemos-lo ali, pronto, com a poesia de Manuel da Fonseca. Ele ainda assim foi bem a tempo de ser generoso e contribuir para o trabalho de outros artistas, pelo menos em apresentações ao vivo. Lembro, por exemplo, o Rui Veloso, os Madre Deus, e outros. Ele tinha esse lado também de generosidade, não era? Sim, eu infelizmente nunca o conheci pessoalmente, portanto, quando começo a ouvir música de forma mais séria, o Carlos Paredes estava a afastar-se, não estava ainda no estado de impossibilidade completamente de tocar, mas estava gradualmente a afastar-se, dos holofotes, vou chamar-lhe assim. Mas lembro-me, não fui assistir, mas lembro perfeitamente desses concertos da primeira metade da década de 90. Aliás, agora com a morte recente e muito antes de tempo do Nuno Guerreiro, Uhum. claro que me lembro nessa altura também da presença do Nuno Guerreiro
nesse concerto. Portanto, ele queria ir buscar outras pessoas, não, se calhar o facto de ter esta relação com a música, não sei, também tem a ver com a personalidade, de certeza. Uhum. Depois com todas as histórias que contam sempre de quase ficar muitas vezes surpreendido com os elogios que as pessoas faziam em relação à música dele, então, mas acha mesmo que a minha música é assim, então, de ficar muito agradecido. Portanto, havia aqui um lado, eu não quero usar a palavra humildade, porque pode parecer, não é excessivo, mas pode às vezes até transportar ideias que não são as certas, mas era realmente alguém que tinha um grande prazer na partilha, tinha um grande prazer em estar ao lado de outras pessoas que também tinham muito a dar. E, portanto, Uhum. ele não tinha nada a perder. E acho que só realmente quem é muito bom naquilo que faz é que percebe que os outros nunca lhe vão fazer sombra, porque quem é mediano, que nunca foi o caso dele, tem sempre receio da sombra de quem é bom. Pois. E, portanto, chamou para estar ao lado dele sempre grandes nomes, e depois quando gravou discos com António Vitorino de Almeida, com o Charlie Hayden, portanto, foi buscar aqui realmente várias referências musicais portuguesas e estrangeiras, mas de nomes realmente muito bons e muito transversais também, pessoas que nunca tiveram palas de maneira nenhuma, na sua arte, na sua vida, e que quem nos dera que ele tivesse tido a saúde que teria permitido fazer os encontros musicais que chegaram a estar planeados com o Kronos Quartet, com Uhum. música indiana. É realmente algo de transcendente pensar que temos alguém na nossa música que instrumentalmente e dentro deste campo tão vasto e tão rico da música popular, tem tantos bons cruzamentos, tantas boas uniões. Inclusive há aquela história que eu penso que está numa reedição do movimento Perpétuo ou da guitarra portuguesa, em que se conta que a Amália estava, quando ele tocou, desatou a chorar e a dizer que lhe queria bater e que ele pedia muita desculpa. Queria bater no bom sentido, porque tudo aquilo que ele tinha feito era tão belo que ela estava muito emocionada. Sim, 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 Ele sim. era conhecido A Bali foi como. importante também para ele. Ele era conhecido, ou diz também dele, ser o homem de mil dedos. Que inovações e transformações é que ele trouxe para a guitarra portuguesa, neste caso a guitarra de Coimbra? Também é um aspecto, é uma dimensão importante da obra dele. Pois, porque ele realmente, já o pai tinha trazido aqui novas formas de tocar, novas abordagens ao instrumento, ele, partindo consciente ou inconscientemente disso, foi ainda mais longe, e é por isso também, é por duas razões que nos esquecemos, se calhar muitas vezes, ou não conhecemos a obra do Artur Paredes. Ela vai ficar disponível finalmente no final deste ano e vai ser de certeza uma edição que se vai recomendar bastante. Uma é porque é a obra que maioritariamente foi editada em discos de gramofone, como estava a dizer há pouco. E depois mesmo aquela parte da obra que não foi editada em discos de gramofone ficou quase que perdida na memória dos velhos discos de vinil dos anos 50, portanto está afastada do grande público. Portanto, há a questão das não reedições e há a questão da antiguidade. O Carlos Paredes, como veio em décadas seguintes, como acompanhou as transformações da indústria, conseguiu chegar a vários públicos, e continuar realmente até aos dias de hoje. Os Mil Dedos têm muito a ver com os sons que ele consegue tirar daquele Sim. instrumento, a maneira como o instrumento também foi transformado pela criatividade dele, a maneira como ele influenciou aí sim diretamente também guitarristas de Lisboa, portanto, gente que, podendo estar ou não a acompanhar fadistas, tem também trabalhos a nome próprio, como instrumentista, e aí é inevitável ir buscar as referências do Carlos Paredes, portanto, depois gente por exemplo, desde um Pedro Joia até um Joel Xavier, portanto, Uhum. gente realmente com várias abordagens, depois um Custódio Castelo, um Ricardo Gordo, ou seja, gente de várias idades, de várias referências, a irem realmente buscar esta música e a perceberem que a maneira como ele se apropriava do instrumento, como ele se fundia com o instrumento, era realmente, havia ali um amor com a guitarra que, ao nível do que era ouvido, era de facto diferente e continua a ser diferente, e é por essa marca também que continua a criar realmente muitas emoções.
Aliás, com aquela respiração pesada que é icónica na maneira Sim. dele tocar. Olha, mudando aqui um pouco de assunto, tu és um investigador na área da música, com um conhecimento vastíssimo. Aliás, eu convido todos os nossos ouvintes a seguirem as tuas páginas nas redes sociais para se darem conta exatamente disso. Desde logo, só o almanaque que tu terás de efemérides será com certeza uma coisa gigantesca, porque todos os dias há algo para divulgar, e claro, também, obviamente, os teus programas de rádio, como é o caso do Gramofone. Como é que te tornaste num investigador de música? Ou seja, como é que foi este percurso até ter chegado a um âmbito académico muito consistente, digamos assim? Tem a ver com a paixão, desde logo, porque desde pequeno em casa tive a sorte de. Não é que houvesse, ou que haja em casa dos meus pais, uma grande quantidade de discos, não, nunca houve uma grande quantidade de discos. Havia algumas cassetes e havia alguns discos, e essas algumas cassetes e esses alguns discos permitiram desde sempre conhecer música, não só portuguesa, mas música também de várias épocas, de várias abordagens musicais, portanto, mas aí ouvir música que os meus pais tinham em casa. Quando comecei eu a querer ouvir música mais ativamente, a partir de 1990, portanto, a partir dos meus 13 anos, Uhum, eh, a música portuguesa fez sempre parte do meu universo de gostos. Ao entrar na faculdade, fundei com dois colegas uma publicação, a revista Subcave, que depois teve também uma vida fora da Faculdade de Letras, onde escrevia crítica musical, onde fazia abordagens a álbuns históricos, não só da música portuguesa, mas também entrevistas de fundo a alguns músicos que tinham ou novos álbuns publicados, ou por, às vezes por alguma razão específica também. Portanto, comecei a escrever sobre música em 1996. Já tinha escrito pontualmente, mas de uhum, forma mais consistente a partir de 1995, 1996. E depois, a partir do momento em que terminei a licenciatura em 2000, que tive, acho eu, também a sorte, o privilégio, de trabalhar sempre ligado à música, ou a escrever, ou depois, a partir de 2007, na RTP, a fazer programas de televisão ou de rádio ligados à música. Tive 3 anos em que aprendi bastante sobre um âmbito, ou alguns âmbitos musicais que estavam mais afastados, e continuam a estar mais afastados daqueles em que geralmente me movo. Estou a falar da música erudita, das músicas uhum. contemporâneas, ter trabalhado no Centro de Informação da Música Portuguesa, que é um projeto que continua disponível e que é altamente recomendável, que tem muitas páginas digitais sobre o percurso, sobre as obras de grandes compositores portugueses do século XX e dos séculos anteriores também, do século XX e XXI e dos séculos anteriores. Aí aprendi muito. E aprendi muito também, estive menos tempo, mas aprendi muito também no projeto da professora Sala Castelo Branco, no centro no INET, no Instituto de Etnomusicologia, através do projeto que deu origem à Enciclopédia da Música em Portugal no século XX, Uhum. que foi publicado em 2010 e que é talvez, não é talvez, é uma das obras mais importantes, não tem nada a ver com a minha participação, mas é um facto, porque realmente abarca um conjunto de pessoas, de géneros, de locais, de práticas musicais, que, apesar de serem, por um lado, apenas 4 volumes, ao mesmo tempo nunca tinha havido uma obra sobre a música em Portugal tão vasta. E aí aprendi imenso também, quer em termos de pesquisa, a seriedade na investigação, de realmente de tentar não deixar pontas soltas e de não acreditar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira palavra, às vezes, de alguém, não porque as pessoas queiram mentir. Claro que há sempre quem tenta escamotear a verdade, mas porque depois as pessoas às vezes fazem construções sobre a sua própria vida ou sobre a vida dos outros, e as coisas muitas vezes não foi assim que aconteceram. Portanto, tentar haver um rigor histórico, apesar de não ser de história, de ser de línguas e literaturas modernas, mas depois também por via da pós-graduação em ciências documentais, e também por ter frequentado a pós-graduação em estudos de música popular, também nesse caso na Universidade Nova. Ou seja, tem havido sempre uma série de elementos, e depois por via da parte curricular, porque a parte da escrita da tese ficou adiada para as calendas gregas na Faculdade de Letras, que é a minha faculdade-mãe, da tese de doutoramento, unindo a literatura e a música.
Bem, hum, já agora, e até estava aqui a lembrar-me que existe um site na internet, creio que é espanhol, chamado No Solo Fado, e que é um site sobre música portuguesa e que tem justamente este título para sublinhar que a música portuguesa é muito vasta em termos de géneros, de estilos, de oferta. O público português e também o público internacional reconhecem esta diversidade, estão disponíveis para ela, valorizam estas várias dimensões. Olha, estás-me a dar uma novidade. Entretanto, mal disseste o nome do projeto, já o escrevi aqui para não me esquecer, não porque seja difícil fixar, mas para ficar aqui guardado e para ir conhecer. Aliás, ao escrever o nome apareceu-me logo a imagem que está neste momento em destaque com o Capitão Fausto, portanto é muito bom ver o rock português a ter algum destaque em Espanha. Mas ainda há dias fiquei agradavelmente surpreendido porque uma editora espanhola publicou há pouco tempo uma coletânea chamada Atlantic Mavericks, o título é em inglês, mas com música portuguesa dos anos 80 e 90, música não mainstream, música de gente que explorava sintetizadores ou que fazia abordagens musicais mais inusitadas, os Telecto, por exemplo, ou o Toneto, ou um grupo como os Fete Sábio, portanto, propostas musicais muitas vezes que o grande público não conhece. E fiquei surpreendido por ser uma editora espanhola, porque realmente temos aqui os dois países, Portugal e Espanha, estamos aqui os dois um ao lado do outro e, no geral, quase que desconhecemos a música que o outro país faz. E é realmente uma pena porque só teríamos a ganhar se houvesse mais cruzamentos musicais. Eu há uns anos escrevi um artigo sobre a importância dos cruzamentos musicais entre a música galega e a música portuguesa na geração dos cantautores da década de Uhum. 70, e houve imensos cruzamentos, e eu próprio aprendi ao fazer investigação para esse artigo, mas acabam por ser às vezes episódios pontuais. Os Heróis do Mar na década de 80 apresentaram-se em Espanha e outros grupos também, mas não há um conhecimento grande de maneira nenhuma do que é a música espanhola. Sabemos sim, e aí lamentamos muitas vezes, acho eu, quando nos preocupamos com isto a sério, que em Espanha haja muito mais conhecimento da música do próprio país e um maior talvez respeito do que cá, apesar de eu achar que tem havido uma tendência gradual para que a música portuguesa seja mais conhecida e mais respeitada em Portugal do que era no passado. Até quando se pensa muitas vezes no rock em Portugal da década de 80, no famoso momento do boom do rock, nessa altura os músicos de rock em Portugal quase que desconheciam e não tinham como referência o rock que tinha sido feito nas duas décadas anteriores. Portanto, há aqui muitas vezes. E depois a internet acaba por trazer uma democratização muito boa a esse nível, porque apresenta, ou por via oficial, ou muitas vezes por via oficiosa, quando as editoras terminaram e os catálogos estão indisponíveis, por apresentar a públicos mais novos o que era, pronto, e aqui em todos os âmbitos musicais, a música portuguesa nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e por fazer com que realmente muita nova música possa surgir por via desta disponibilização digital que permite ter um conhecimento de causa maior. É muito bom quando se vê pessoas com 20 anos, às vezes com menos, a conhecer e a gostar a sério daquilo que se fazia há muitas décadas atrás. É muito importante mesmo. Isso agora com o YouTube é como se não existisse bem um passado e um presente, não é? As coisas estão sempre É disponíveis. verdade. Porque realmente isto de achar que só a música que é feita, a música ou a arte que é feita no momento presente é que é importante. Claro, é importante porque quem a está a fazer está vivo, está a criar e precisa de continuar a estar vivo e de continuar a criar. Mas há muita coisa que foi feita há 20, há 30, há 40, há 50 anos que, ou porque não teve visibilidade quase nenhuma na sua época, ou porque teve, mas porque entretanto, por uma série de razões, desapareceu de circulação, mas aquelas propostas musicais são interessantes. É importante que continuem a ser presentes e que não fiquem esquecidas realmente numa memória muito obscura ou às vezes num lugar mesmo completamente escuro das nossas memórias coletivas. É importante e, portanto, é muito bom ver realmente como, a partir de outros países, chegam à nossa música, à música portuguesa, de várias épocas, de vários géneros, e continuam a torná-la presente. Olha, eu sei, porque és daquelas pessoas que eu espero sempre encontrar na Festa do Avante. É a nossa oportunidade anual também de nos cumprimentarmos. Que tu és um visitante muito assíduo da festa.
Qual é a importância histórica da Festa do Avante até nesta dimensão da música portuguesa? Eu acho que é de facto muito importante. Eu a primeira vez que fui à Festa do Avante foi em 97, portanto tinha 19 anos. Já era, portanto, onde é atualmente, na Amora, no Seixal. E logo nesse ano há concertos que não me esqueço, os Gateiros de Lisboa, o Joanita Salomé, os Telecto, portanto, na altura foi, com a idade que tinha também, poder estar ali naquele universo, naquele sítio tão especial por tanta coisa, pelas vivências, pelos convívios, pronto, e até acampei na altura, até me lembro, porque estava com um grande amigo, portanto, um dos fundadores comigo daquela publicação que falei há pouco, da Subcavo. Ficámos acampados no parque de campismo exterior do Avante e depois ficámos a saber que podíamos, por causa da credencial dos jornalistas, ter ficado no parque de campismo interior e ficámos com que pena. Pronto, que estava tanta gente, tinha sido na altura uma mais-valia. Entretanto, tenho estado em todas as festas desde 2010, e eu acho que é um sítio em que temos a oportunidade de ouvir tanta diversidade musical desde logo, porque pronto, é pela música que eu chego à festa, mas depois apaixono-me pela festa, por tudo o resto. Mas não conheço nenhum outro evento que tenha uma série de propostas musicais tão diversificadas, sempre com uma bitola de qualidade acima da média, ou bastante acima da média, e isso é tão importante. Portanto, acho que quem não ouça, e não acredito que as pessoas que vão à Festa do Avante não ouçam música, claro, fora da Festa do Avante, mas se houvesse alguém que não ouvisse música fora da Festa do Avante, só a música que pode ouvir ali era um caldeirão musical a que não está normalmente exposto diariamente, infelizmente, não é? Portanto, isso só é um grande privilégio. A maneira como chegam à Festa do Avante tantos artistas novos, ter havido sempre essa aposta em gente que está a começar. Tudo isso é tão importante e depois ver a falta, não é falta, é a inexistência de fronteiras, estar ali gente de todas as áreas musicais também, de poder haver um concerto dos Municipal, poder haver um concerto como há da Sinfonieta de Lisboa, a abrir a Festa do Avante sempre na noite de sexta-feira. Eu acredito que há muita gente que passou a ouvir ainda mais música, mais diversificada por causa da música que houve na Festa do Avante. E depois há tudo o resto, claro, as pessoas que se encontram na Festa do Avante, a comida que se come na Festa do Avante, realmente, são 3 dias que passam num ápice e que fazem crer muito rapidamente que chegue a próxima festa. Ok. Bom, e depois destas palavras eu acho que fica muito pouco por dizer relativamente à Festa do Avante. Muito obrigado, João Carlos, por teres Nada, vindo Vítor, obrigado também. conversar connosco. De facto, a Festa do Avante decorre este ano a 5, 6 e 7 de setembro, portanto, do primeiro fim de semana do mês de setembro, nas Quintas da Atalaia do Cabo, na Amora, no Seixal. As EPs já estão à venda, como o João estava a dizer, há a música, há a gastronomia, também há o teatro, o desporto, os debates políticos, a Feira do Livro, enfim, tudo isso, todas essas dimensões culturais e políticas que a Festa do Avante tem, e estão todos convidados a participar em mais esta edição da Festa do Avante. E, João, olha, um abraço e Um abraço, Vítor. vemo-nos na festa então. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.